A obesidade é uma doença epidemiológica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, inclusive crianças. Ela é definida como o acúmulo excessivo de gordura no organismo, por diversas causas. Essas causas podem ser endógenas, em 5% dos casos, ou exógenas, em 95% dos casos. A endógena está diretamente relacionada com o surgimento de inúmeras doenças, como a intolerância à glicose, a hiperlipidemia, complicações cardiovasculares e acidentes vasculares cerebrais, AVC. Não há consenso entre os estudiosos na atribuição de um ou outro fator específico para o aumento da prevalência da obesidade infantil. Mas as principais causas apontadas são a ingestão alimentar inadequada e ou em excesso, aliada ao sedentarismo e ao baixo nível de atividade física. Faltam estudos e pesquisas no Brasil sobre a obesidade infantil. A maior parte dos estudos que existem é apenas um levantamento epidemiológico e poucos apresentam propostas efetivas de combater as causas da crescente obesidade entre as crianças. Observando a atitude e o comportamento de alunos na escola pública, fica evidente que a maioria alimenta-se de maneira inadequada, comendo produtos industrializados e empacotados, principalmente salgadinhos, bolachas, biscoitos recheados, bolos, além de refrigerantes com gás, iogurtes, achocolatados, chocolates, doces e balas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a obesidade é uma doença epidemiológica silenciosa, uma vez que o reconhecimento clínico dos riscos da doença por parte dos médicos ainda não é satisfatório. Existe uma dificuldade evidente em quantificá-la e tratá-la eficazmente. E não existem bons programas oficiais de prevenção. A obesidade é o acúmulo excessivo de gordura no organismo, uma doença que tem vários fatores, principalmente a obesidade visceral, relacionada a inúmeras desordens metabólicas. No tocante à forma, a obesidade pode ser androide ou ginoide. Na androide, a gordura concentra-se no tronco, abdômen e tórax. Os membros, tanto superiores quanto inferiores, não são muito volumosos. Como o nome indica, a forma androide predomina nos homens. Conhecida também como obesidade em forma de maçã ou obesidade visceral, é a que mais se associa a doenças como a intolerância à glicose, a hiperlipidemia, a complicações cardiovasculares, ao AVC. A obesidade ginoide concentra gordura em maior quantidade nas nádegas e nas coxas, podendo haver também no abdômen, mas não nas vísceras, e sim na parede abdominal. O tipo predomina nas mulheres, assemelha-se ao formato da pera e está relacionado a problemas ortopédicos, de pele, varizes, celulite, mas tem menos relação com doenças cardiovasculares. Quanto à origem, a obesidade é exógena ou endógena. A exógena é causada pela ingestão calórica excessiva ou errada. A endógena é causada por distúrbios metabólicos ou hormonais. A obesidade pode ser classificada também hiperplástica ou hipertrófica. A hiperplasia faz aumentar o número de células adiposas e a hipertrófica causa aumento do tamanho das células adiposas. Não existe consenso na definição da obesidade infantil. A soma das 4 pregas, bíceps, tríceps, subescapular e suprailíaco, é um meio eficaz de diagnosticar a obesidade. A Organização Mundial de Saúde fez uma tabela para identificar o sobrepeso e a obesidade nas crianças, meninas e meninos.
tabela é essa, doutor Edson? Essa tabela é a tabela do índice de massa corporal. E a orientação para os pais é que os pais olhem e peçam aos médicos para que preencham a sua caderneta, porque vai ver através dos gráficos, por meio dos gráficos, onde é que está a sua criança. Se ela está normal, se ela está com sobrepeso ou se está com obesidade. Exijam dos seus médicos que eles preencham as cadernetas das crianças para que você possa saber onde é que seu filho está. A caderneta do Ministério da Saúde é uma caderneta de ótima qualidade, que na verdade quando é necessário um elogio, a gente tem que fazer um elogio. Agora, os médicos precisam preencher, os pais precisam cobrar e acompanhar, porque a caderneta é de ótima qualidade. Os pesquisadores e especialistas concordam que o surgimento e manutenção da obesidade decorre de muitas causas, endógenas, como as causas genéticas, neuropsicológicas ou metabólicas, e as exógenas, de origem comportamental, dietética ou ambiental. Entre os fatores exógenos, as pesquisas não apontam um fator preponderante, mas concordam que o que provoca a obesidade é a ingestão calórica maior do que o gasto energético. Contribuem para o problema a percepção da fome e da saciedade que a pessoa tem na sua relação com o alimento. Alguns estudos atribuem à televisão, tanto a aberta quanto a fechada, grande responsabilidade na obesidade infantil, porque a TV induz ao sedentarismo e também por conta da quantidade e qualidade de produtos alimentícios anunciados e voltados para a população infantil. Dos 1.395 anúncios de produtos alimentícios veiculados em um mês, 57,85% estão no grupo das gorduras, óleos e doces. O segundo maior grupo é o de pães, cereais, arroz e massas, com 21,2%. E o terceiro é o grupo do leite, queijos e iogurtes, 11,7%. O quarto grupo é o de carnes, ovos e leguminosas, 9,3%. É quase completa a ausência de publicidade de frutas e vegetais. As crianças estão vendo, em média, 5 horas de televisão por dia, o que amplia o sedentarismo na infância e promove hábitos de vida que contribuem para aumentar a prevalência da obesidade. Além disso, os alimentos disponíveis, em geral, nas cantinas das escolas, são produtos industrializados, ricos em açúcar e gordura saturada, o que lhes garante um paladar do agrado dos seus pequenos consumidores. É inegável a influência do mercado de consumo, do apelo da mídia, da facilidade de acesso a alimentos industrializados, ricos em gordura e açúcar, do fast food e do aumento de poder de compra nas populações do Brasil, no aumento da obesidade infantil. Como é inegável a diminuição do gasto energético. É só verificar a notável diminuição dos espaços próprios destinados a jogos e brincadeiras e a maior oferta de espaço para instalar televisores, videogames e computadores. É assustador saber que uma criança obesa de 2 anos tem o dobro de possibilidade de se tornar um adulto obeso, principalmente se tiver pais também obesos. E que quanto maior é a idade e o excesso de peso, mais difícil é a reversão da obesidade, em função dos hábitos alimentares incorporados e das funções metabólicas instaladas. O Papa que me perdoe, mas desde que os papas contemporâneos passaram a acreditar que são infalíveis, eles têm falhado em assuntos da maior importância. Ainda bem que, mesmo infalível, o Papa não é casado e não tem filho, porque quase certamente seria um mau educador para seu filho. Quem educa sabe que a violência só ensina a violência e que um adulto batendo numa criança é sempre um ato covarde pela disparidade de forças e porque o bebê ou criança pequena não pode reagir. Quando o pai erra,
quem o castiga com palmadas? De mais a mais, a dignidade de uma criança está em todo o seu corpo, e não, como pensa o Papa, apenas no seu rosto. Por que a bunda de uma criança é menos digna do que o seu rosto? Por que ela pode apanhar na bunda? A indignidade está em ser humilhada, em apanhar sem poder reagir. E o que é um castigo justo? A Igreja Católica já errou muito na aplicação do que imaginava que fosse justo em outra época. Até santa já morreu queimada viva na fogueira, pela mesma igreja que hoje fica horrorizada com o assassinato do piloto jordaniano. Séculos depois, pedir perdão não apaga da história as tenebrosas transações que mataram centenas de inocentes na Idade Média. Quem educa bem um filho ou uma filha sabe que limites bem colocados e valores de família impedem as crianças de cometerem erros que mereceriam castigo. Eu eduquei 2 filhos. Jamais dei uma palmada. Meus filhos nunca bateram nos seus filhos. Meu neto está educando 2 filhos sem violência contra eles. Já são 3 gerações, o que reafirma a possibilidade real de educar sem bater. Adulto que bate em criança é um covarde, um agressor. Pior ainda quando é o próprio pai a humilhá-la, a submetê-la à força, exatamente porque não soube educá-la. A política do mais forte começa em casa e é um péssimo exemplo para os governantes. Um grave desserviço à causa da paz. Em tempo, o terrorista também acredita que a violência é a melhor forma de levar as pessoas a acreditarem que ele tem razão e que os outros todos estão errados. Se você tem alguma dúvida, um problema, uma sugestão, escreva para mim. Dr. Edson Liberal, Soperge, Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro, Rua da Assembleia, número 10, sala 1812, Centro CEP 20011-901, Rio de Janeiro. Ou no e-mail secretaria@soperge.org.br.